Viva Voz, com Vera Magalhães. Seis horas e 5 minutos. Viva Voz, Vera Magalhães. Uma boa noite para você. Boa noite para você, Bocardi, para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vera, me permite aqui antes, é um assunto aí que tem uma certa relevância nacional, a cassação de Camilo Cristófaro aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo por racismo. A nossa reportagem, a Malu Moen, já informou que ele havia sido cassado, mas agora temos o número. 47 votaram a favor da cassação, 5 abstenções e teve uma pessoa que não foi e 2 que não puderam votar. Então este é o resultado. Ele está cassado, Camilo Cristófaro, do Avante, por racismo aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo. Demorou bastante, né? Mais de um ano de demora nessa decisão da Câmara. Era flagrante o racismo, porque vazou uma fala dele, falando uma frase inequívoca a esse respeito. Primeira vez que a Câmara caça um vereador em muito tempo, porque o corporativismo lá costuma ser muito grande, tanto que seguraram ele por quase 2 anos. Então, uma decisão importante, Bocardi, tem razão. Foi em maio de 2022. 6 horas e 6 minutos, então vamos lá com a sua pauta, com a sua sugestão. Lula na ONU. Quais foram os principais pilares do discurso dele, Vera? Conta para nós. Bom, foram alguns, Bocardi. Muita gente falou em 3 pilares, mas eu vejo mais de 3. Eu vejo pelo menos 4, com 2 deles se desdobrando em subtemas, né? Um deles é a questão do multilateralismo, a ênfase na defesa do modelo de instituições multilaterais de governança, tanto na economia quanto na geopolítica, mas, ao mesmo tempo, uma crítica bem enfática ao fato de que elas não estão se mostrando eficazes, não estão funcionando a contento e precisam ser reformadas para dar conta de um mundo transformado, um mundo que não é mais o mundo da Guerra Fria, que tem novos atores e que tem nos países emergentes, os países em desenvolvimento, nações que querem ser ouvidas, que querem ser representadas nesses organismos. Foi a tratar desse assunto que ele falou uma das frases mais quentes ali, mais impactantes do discurso, que é de que quando as instituições elas replicam as desigualdades, elas fazem parte do problema e não da solução. Então foi uma fala muito crítica, que encontrou eco ali na plateia, porque ele foi aplaudido também quando fez esses reparos. Então, um dos pilares importantes foi esse. Outro foi um dos que eu já tinha cantado a bola aqui, que ele iria fazer um discurso muito voltado para a questão da desigualdade. E dentro dela, um subtema muito importante sendo o combate à fome. Mas ele foi além, né? Ele expandiu o conceito de desigualdade para vários outros vetores, inclusive abrangendo os outros pilares do discurso. Então, mostrando que essa coisa de um mundo menos desigual vai ser uma cantilena dele, uma pregação dele nesse seu 3º mandato na presidência e na sua presidência à frente do G20, porque o Brasil assume a presidência em breve e ele já antecipou isso como uma das pautas dele, da sua presidência no G20. O terceiro deles, a mudança climática, a crise climática e toda a necessidade de o mundo responder a ela de uma maneira mais rápida, mais eficaz e gastando dinheiro, não só se comprometendo com metas. Então essa foi uma parte muito importante. Ele inclusive começou a fala falando dessa questão, se comprazendo ali da situação das famílias que enfrentaram intempéries climáticas na Líbia, no Brasil, né, no Rio Grande do Sul, enfim, falando que isso já chegou, que quando ele foi presidente da primeira vez, discursou em 2003, ninguém levava a sério a emergência climática, fez um meia-culpa nesse sentido e falou que os países ricos precisam despender dinheiro, não vale ser só no gogó e que já estão atrasados com esse compromisso. E o 4º pilar, a meu ver, é quando ele fala da necessidade de se enfatizar a democracia e dotar as democracias
de mecanismos para se contrapor ao que ele chamou de aventureiros de extrema-direita. E aí tinha uma clara alusão ao Jair Bolsonaro e também ao Donald Trump. E aí ele faz uma crítica ao neoliberalismo, ao capitalismo global, porque diz que quando a globalização não atinge todo mundo, e de novo isso faz um paralelo com a questão da desigualdade, cria um ambiente para o surgimento desses líderes autocráticos que desafiam a democracia. Então, um discurso muito denso, muito bem encadeado, sem gafes ali, muito bem posicionado frente aos grandes desafios globais, e é isso que se espera de uma Assembleia Geral da ONU. Ninguém vai esperar que de lá vão sair realmente grandes transformações. É um evento diplomático, retórico, de reafirmação do multilateralismo que está tão alquebrado, como ele bem notou. Mas, enfim, é uma espécie de um bálsamo ouvir um discurso desse com começo, meio e fim, com altivez, que fala de questões realmente relevantes, depois de 4 anos do Bolsonaro despejar ideologia, negacionismo, ódio e outras coisas estranhas ali na audiência da ONU. Tanto que a quantidade de vezes que o Lula foi aplaudido mostra um certo alívio também de quem estava ouvindo o discurso. Um discurso muito bom, formulado a muitas mãos, segundo eu apurei. Itamaraty pôs a mão, a Secretaria-Geral da Presidência pôs a mão, os assessores ali palacianos também, e o Lula, no final, costurou como ele queria. Tinha o grande medo, e eu vinha falando disso aqui nos últimos dias, do tom que ele adotaria em relação à guerra da Ucrânia. A gente vai fazer um capítulo específico sobre isso, porque tem a reunião com o Zelensky, mas até nesse ponto ele se saiu melhor do que poderia ter se saído. Vera, quando ele fala em reformar os organismos multilaterais, como o Conselho de Segurança da própria ONU, que é uma demanda antiga do Brasil, o Lula se mostra alinhado ao discurso do Joe Biden. Mas os dois países têm o mesmo interesse? Estamos falando das mesmas reformas e seria algo factível? Não estamos, né, Carol? Porque os Estados Unidos, a gente bem sabe, tiram proveito da forma como essa divisão aí de poder é feita hoje em dia. Ele, a China, a Rússia, essas grandes potências não têm interesse nem em reformar os organismos de financiamento, como o FMI, o Banco Mundial, nem mesmo em relação ao Conselho de Segurança. Então, acho que no caso do Biden é mais uma retórica ali para inglês, russo, chinês verem, do que uma coisa efetiva. Por exemplo, a reforma do Conselho de Segurança da ONU, que é algo que o Brasil vem empregando, com o ingresso de novos membros permanentes. Isso esbarra num outro mecanismo que vigora lá, que é o do veto. Então, potências que têm direito a veto e que emperram qualquer decisão, fazem com que o Conselho de Segurança da ONU esteja hoje paralisado. Eles vão abrir mão desse veto ao admitir novos integrantes, ao abrir para outros países de fora ali, dos países desenvolvidos, a chance de opinar a esse respeito? E eles deveriam ter, de fato, a chance a opinar, afinal, a paz mundial é um conceito para além das músicas, algo que interessa a todos. Mas se algumas nações mantêm o poder de veto, isso se torna inócuo, se torna ali algo pouco relevante. Então, me parece que sim, retoricamente eles se aproximam, mas estão a milhas e quilômetros de distância em relação a como fazer essa reforma dessas instituições. Eu acho que em relação ao Biden, o Brasil tem que tirar proveito dessa reunião que vai haver, enfim, dessa negociação com os Estados Unidos na pauta climática. Nisso aí eu acho que a gente pode ter um ganho efetivo, um ganho objetivo, fazer ele pôr a mão no bolso e realmente tirar, pôr dinheiro na preservação da Amazônia, dos demais biomas, como o Lula falou no discurso e como vem sendo negociado. Então, eu acho que na questão climática a gente tem mais chance de avançar mais rápido, justamente porque o tempo urge e ruge, como a gente tem visto, e porque aí sim as nações ricas têm de fato pôr a mão no bolso, além de só cobrar. E aqui dentro, no capítulo Fato ou Fake, tem feito o que diz que faz?
Nem sempre, Bocardi, nem sempre. E uma das questões mais flagrantes, a meu ver, se dá justamente nessa questão do meio ambiente, né? A Marina Silva foi muito celebrada, muito festejada. Eu falei com ela rapidamente hoje, entre reuniões das quais ela participou, e ela estava muito feliz, pode-se dizer que ela estava empolgada ali mesmo, pelo fato da questão climática não ter sido um acessório do discurso, como ela falou. Vera, veja, não foi um acessório, foi um pilar central. E ela tem razão, foi mesmo. Mas uma coisa é a retórica em fóruns diplomáticos e a outra é a prática de governo. E nesta segunda questão, nesse segundo quesito, o governo ainda tem de mostrar o que o Lula disse. Nós estamos de volta ao jogo multilateral, nós vamos reafirmar os 17 objetivos dos ODS e colocar um 18º que a gente está colocando por conta própria e vamos realizar todos ao mesmo tempo. Lindo, a gente está longe de fazer isso. Isso aí, no fato ou fake, ficaria ali ainda bem na barreira do inconcluso, porque a gente não está perto de entregar nenhuma das metas. Além disso, a gente ainda tem uma questão de fundo, uma questão fundadora, que é essa questão de explorar ou não petróleo na margem equatorial, lá na região amazônica. Você decidir fazer prospecções, estudos a respeito da viabilidade de explorar esse combustível fóssil naquele lugar, mostra que o seu compromisso em reduzir a dependência de petróleo, em mudar a nossa matriz energética, em fazer essa transição, não é um compromisso tão firme assim. Então, isso é uma contradição entre o discurso e uma prática que ainda não está clara. O Lula tem tangenciado essa questão, deixado a briga correr entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras, e ele ficando ali meio no muro. Mas não vai dar para ficar no muro, porque se ele quer ser esse líder global que abraça essas causas e que encabeça a cobrança em relação aos países ricos, ele também tem de fazer o dever de casa. Não basta só levar a Marina de avatar numas reuniões como essa. Ela tem de ter realmente voz e ela tem de implementar a política para clima e meio ambiente que ela acredita ser a correta. Outra questão em que o discurso e a prática ainda não estão casados é em relação à defesa da equidade de gênero e a que as instituições sejam reformadas para representar a diversidade e conter as desigualdades. As nossas instituições estão longe disso. Ele vai nomear agora para o Supremo e para a PGR, que são duas das principais instituições do Brasil, homens. Ali sem atinar, sem nem estar aí para a questão de paridade de gênero, que também é uma questão que a gente vai discutir logo ali na frente. Então, esses são pontos em que o discurso é lindo e a prática ainda precisa vir a reboque do discurso. Vera, falando então do aguardado encontro com o Volodymyr Zelensky, o Zelensky também discursou hoje lá na ONU, o que a gente pode esperar dessa reunião entre Lula e o presidente ucraniano? Olha, Carol, eu acho que os times ali de assessores, de diplomacia, vão ter que entrar em campo para monitorar ali muito bem e com muito cuidado essa reunião, porque ainda tem muitos fios desencapados. O Lula não condenou frontalmente a invasão da Ucrânia, o que foi considerado por alguns uma bola fora do discurso, mas aí nesse caso eu prefiro ficar com o copo meio cheio, porque o risco de que ele fizesse o que vem fazendo, que é pôr no mesmo patamar as vítimas da invasão e os invasores, existia e ele não se repetiu. Então, eu acho que ficou de bom tamanho. Porém, o Zelensky também está ali numa confusão retórica muito grande. O discurso dele hoje foi um discurso muito descalibrado e ele chegou a lamentar o fato da Ucrânia não ter acesso ao arsenal da antiga União Soviética, o arsenal nuclear. Então, isso não é um discurso de quem está buscando a paz ou de quem é só uma nação agredida, atingida nos seus direitos humanos. É um discurso de alguém que gostaria, que demonstra ali pelo menos um recôndito desejo de ter mais armas para fazer uma guerra se perpetuar. E isso não ajuda num discurso, numa reunião com o Lula, em que ele vai tentar trazer o Lula para a causa dele. Foi um discurso muito ruim, o do Zelensky hoje. Então, os dois chegam ali com um certo pé atrás. Não começou bem essa relação entre eles. Desde o início do ano tem tido muitos ruídos.
Então vamos ver se ela consegue ir além desses ruídos e chegar a algum denominador comum. Não me parece que a gente esteja perto de ver uma solução mediada para essa guerra, de realmente os países fazerem um clube de países e conseguirem chegar a um consenso, porque o Putin está irredutível no seu plano expansionista. Então, não acho que vai ter nada de concreto, mas o melhor cenário é sair de lá sem nenhum ruído muito grande entre os dois. Bom, Lula retorna ao Brasil, quem sabe passa alguns dias por aqui, né? Que tem ficado muito fora aí, né? Num giro incrível, né? Presidente Geraldo Alckmin. Quando o Lula voltar aqui, o que ele vai ter que encarar aí? Substituição no governo? Vai ter que fazer o quê? Indicação para contemplar? Vai ter, Bocardi. Ele deve fazer a indicação da PGR antes da do Supremo, pelo que diz todo mundo com quem você conversa a esse respeito. Em relação à PGR, vem aí se consolidando dois nomes, né? O do Paulo Gonet e o do Antônio Bigonha. E hoje eu ouvi de uma fonte muito credenciada que o nome preferido do PT, Bigonha, que eu achava que por isso passaria a ser favorito, não é. Que a conversa do Lula com ele não foi boa. O Lula fez alguns separos ali e estaria desconfiado em relação a essa indicação, o que pode fazer com que o indicado do ministro Gilmar Mendes, que é o Paulo Gonet, avance algumas casas. Então, uma corrida que parecia mais favorável ao Bigonha parece não estar assim tão favorável. E na seara do Supremo Tribunal Federal, aí eu ouço que o nome do ministro Flávio Dino vai se consolidando dia a dia e que deverá ser ele o indicado para o lugar da ministra Rosa Weber, o que abre uma sucessão interna no governo, né? Abre o Ministério da Justiça, que é um dos ministérios mais importantes do governo. E aí eu ouço duas coisas, que volta a crescer a possibilidade desse ministério ser desmembrado. Então, de um lado fica a Polícia Federal, com o Ministério da Segurança Pública, e aí um nome que ganha força é o do Ricardo Capelli, que é o número 2 do Ministério e que foi o interventor do DF no 8 de janeiro. E aí o Ministério da Justiça ser desmembrado e aí poderia vir a ser ocupado por uma mulher. Ou poderia vir a ser ocupado pelo ministro Jorge Messias, que hoje está na Advocacia Geral da União, e aí sim se nomear uma mulher, que é o número 2 dele, e é uma mulher negra, como advogada-geral da União. E aí seria o prêmio de consolação, por assim dizer, pelo fato do Lula não nomear uma mulher para o Supremo. Então esse foi o dominó que eu ouvi hoje, a engenharia que eu ouvi hoje, e repasso aqui para os nossos ouvintes como um bastidor dessa sucessão que vai ficar mais intrincada aí. E prêmio de consolação para o Messias também, né? Que estava no páreo e, pelo visto, né? Pode ser que não seja nomeado. E a possibilidade de ter um ministério a mais ainda, né, Carol? Já foi criado agora o Ministério da Micro e Pequena Empresa e a possibilidade de ter mais um. Então, 2 prêmios de consolação e mais um ministério. Ô Vera, por falar em judiciário, o CNJ começou a discutir a fixação de uma regra para dar chances iguais a homens e mulheres na promoção para os tribunais, né? Tema polêmico? Tema super polêmico, vários tribunais e várias associações de juízes tentando adiar a discussão num corporativismo bastante explícito ali, a ponto de levar a ministra Rosa Weber, sempre tão discreta nos seus últimos dias, a fazer um statement ali, a dizer, olha, não pode ter temas tabus numa sociedade, a gente precisa debater. Para qualquer lado que seja a decisão, você não pode ficar postergando, não pode ficar adiando temas cujo tempo chegou, e aí ela pressionou para que não se adiasse, porém teve um pedido de vista que veio do representante do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, porque a regra é bastante diferentona. Ela propõe que você faça uma lista ali dos mais antigos juízes e uma lista paralela das mulheres também por ordem de antiguidade. E aí você vai intercalando esses escaninhos na hora de promover até o momento em que esses tribunais tenham uma paridade, que não seja de 50 a 50, mas pelo menos de 60 a 40, que é uma regra maior do que as cotas aí para a maioria dos cargos, que costumam ser de 30%. Então, uma regra ambiciosa
bem diferente, estabelece um critério absolutamente novo de promoção. Promoção na magistratura sempre tem 2 critérios, merecimento e antiguidade. E é esse critério de merecimento que, segundo a relatora do CNJ, coloca as mulheres sempre em desvantagem, porque pelo fato de terem jornada dupla, de serem as mais responsáveis pela maternidade, elas acabam ficando para trás na carreira e sendo preteridas na hora de determinação dessas promoções. Então é essa a lógica por trás dessa discussão. Ela será retomada na próxima terça-feira, então, portanto, há tempo da ministra Rosa votar, e ela tem um desejo muito ali íntimo de deixar esse legado, uma vez que provavelmente ela vai se aposentar e dar lugar a um homem, que então seria uma espécie de prêmio pessoal de consolação, Carol e Bocardi. A música